Qual que é a sua opinião sobre aquecimento global? Tem a ver com a atividade humana, queima de carbono? Tem a ver com o nível de interferência realmente, por exemplo, que esses países têm em relação ao efeito estufa? Olha, a minha resposta sempre foi, continua sendo, eu não sou cientista, acho que muitos dos estudos que são apresentados são estudos por hipótese, são estudos que partem de uma premissa hipotética e constrói todo um raciocínio. Então, do ponto de vista de origem, né, que está havendo uma alteração do clima no planeta, a temperatura, mais chuva num lugar, mais neve no outro, isso não tem dúvida. Mas isso sempre aconteceu no planeta Terra. Os dinossauros foram embora quando bateu o meteorito. Aí, sabe o quê? Então, assim, eu não tenho capacidade técnica para dizer se sim ou se não. O que eu defendo sempre é o seguinte: países pobres como o Brasil, ao invés de gastar tempo e energia para ficar discutindo as origens das mudanças climáticas, se ela é por força antropogênica ou se ela é da dinâmica do planeta, enfim, eu acho que nós não temos que discutir isso. Nós temos que pegar o pouco dinheiro que nós temos e o excesso de demandas que nós temos e fazer uma outra coisa, que chama-se adaptação. A agenda climática, ela é basicamente dividida em dois caminhos. Um é mitigação, que é você descobrir as origens e atacar as origens do aquecimento. Não vou entrar no mérito se é do homem, se é do planeta. Não, acho que não é o nosso papel. Deixa a Suécia, a Noruega, esses caras já estão com todas as suas necessidades materiais resolvidas. Deixa eles pesquisarem. Ou então, essa é a discussão da mitigação. E aqui é a discussão da adaptação. É você partir do seguinte pressuposto: olha, tá mudando o clima, tá chovendo mais, tá desmoronando aqui o morro, tá inundando aqui a nossa cidade de São Paulo, a Zona Leste, o raio que os parta. Perfeitamente. O que nós vamos fazer? Adaptar as infraestruturas. Criar canais de escoamento, de maior permeabilidade do solo, reforçar as encostas, tirar as moradias de risco. Então, assim, eu não quero gastar dinheiro público, 1 centavo sequer, para discutir mitigação e pesquisa de coisa que os gringos têm que fazer. Eles é que ferraram o planeta. Nós temos que gastar dinheiro com adaptação, coisas que efetivamente trazem resultado imediato para a sociedade. Aí sim, eu acho que é um dinheiro bem gasto. Nesse ponto é verdade. Para quem não sabe, ó, atualmente, né, o Rio Grande do Sul, o oeste do Rio Grande do Sul, cara, tá passando as maiores secas da história. E lá tem muita coisa que pode dar problema pra gente, principalmente por conta do agro, né? O oeste do Rio Grande do Sul ali, e essas mudanças aí, faz isso mesmo, né? A gente falou aqui, né, do Rio Grande do Sul várias vezes, né? Que eu acho que o ser humano tá interferindo isso aí. Até porque o aumento, a frequência com que as coisas acontecem, nós nunca vimos na história do planeta. Mas, de novo, eu não sou alarmista e nem o xiita. Muita gente já falou xiita, eu não sou não, cara, entendeu? Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o clima teve interferência? Teve também, mas teve muitos outros problemas que não tem nada a ver com a mudança climática. De adaptação. De obras de prevenção. Pega lá o caso os canais da Os xiitas não deixam fazer dragagem dos rios, porque o lodo que está no fundo do rio é considerado poluente. Então, para você dragar um rio, né, cada vez que você tem uma enchente, a água, quando vem, né, da chuva, ela carreia, ela leva chama assoreamento que a gente fala. O rio fica assoreado. Ela carreia a água, solo para dentro do rio e vai assoreando. Então, um rio que tinha 10 metros de calado passa a ter 8. Na cheia seguinte, ele passa a ter 7. Depois passa a ter 5. O que você tem que fazer? Você vai lá com escavadeira, com draga, com um monte de coisa, e retorna aquele rio ao seu leito, né, ao seu calado original. E você pega aquele lodo, aquele material que está lá e leva para algum lugar. Claro que em regiões urbanas, aquilo que está ali depositado no fundo tem muitas impurezas, de fato. Mas tem que tirar. Entendeu? Não tem que estudar como tirar aquilo da maneira correta. Tem que tirar e acabar. Agora, os caras ficam 10 anos, o que vai fazer com o lodo? Vai incinerar, vai levar para não sei aonde. Aí o cara pega uma solução que ele leu em algum livro sobre como tratar lodo no interior da Suíça. Fala assim, mas meu filho, a Suíça é do tamanho desse bidê aqui. Não dá para você pegar uma solução da Suíça, da Suécia, que tem dinheiro e é pequeno, e aplicar no Brasil, que é um país enorme de gente pobre. Nós temos que fazer soluções análogas às que acontecem na Índia, às que acontecem na África do Sul.
Na Argentina, eventualmente, a gente já passa o Brasil, já não vamos conseguir acompanhar mais. Por isso que tudo que eu comparo o Brasil, eu comparo com a Índia, cara. Eu sempre comparo com a Agora, Índia. os ambientalistas brasileiros, até porque são patrocinados por ONGs estrangeiras, por empresas estrangeiras, por academias estrangeiras, ficam pagando viagem para os caras ir lá fazer palestra e tudo mais. Cara, não, vamos adotar um modelo escocês de recuperação de solo, que você faz uma amostra, e você trata essa amostra num forno iônico. Pô, não vai fazer nunca, cacete. E aí não faz nada, que foi o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. No afã de fazer coisas assim da Dinamarca, nós tratamos os leitos de rio do Rio Grande do Sul como se fosse Uganda. Olha o que aconteceu, desastre absoluto. Outra questão da seca. O que você faz? Há claramente um problema de estiagem em vários biomas brasileiros em momentos distintos. Você tem isso no Pantanal, você tem isso no Cerrado, em alguns lugares da Amazônia, no Rio Grande do Sul, né, no Pampa, e também na Mata Atlântica em vários lugares. Qual é a medida lógica que você tem que fazer numa situação emergencial como essa? É uma emergencial que já vem de tempos, né? São Paulo teve emergência hídrica em 2014. Eu era secretário, me lembro perfeitamente. O que você tem que fazer nessa hora? Bichão, emergência. Fazer fazer reservação de água. Ou seja, locais para guardar água. Onde você faz reservação de água? No leito do rio, evidentemente, onde passa a água. Então o que você faz? Você vai num determinado lugar, o rio passa aqui, você escava tudo em volta, faz um açude e começa, a cada degrau do rio, a cada X quilômetros, a cada X metros, a cada qualquer coisa, você faz um novo reservatório para que no período de cheia, de chuva, essa água fique represada, né? Reservada. Aí quando vier a seca, você tem água. Aí qual é a discussão dos xiitas? Não pode. Porque se você escavar ali no entorno do rio, você vai tirar a vegetação em volta do rio. Essa vegetação é APP, Área de Preservação Permanente. Então, para você tirar a APP dos rios para fazer reservação, você tem que replantar 10 vezes mais área do que você tirou. Então, isso é impossível. Imagina você ter um sítio, aí você quer fazer um açude na tua propriedade. Caraca, não dá pra fazer nada no Brasil, velho. Não, por isso, porque falta razoabilidade. Tudo, né? Ninguém tá dizendo arranca tudo e transforma isso num deserto. Mas também não pode virar pro cara e falar você tem que compensar o açude, que já é uma coisa boa. O açude é uma coisa positiva. Não é que ele tá construindo uma bomba atômica com zero tecnologia. Tá fazendo um açude, que é bom, inclusive, pro meio ambiente, pros animais tomarem água e tudo. Agora, você exigir que o cara tenha que compensar ou replantar 10 vezes mais área do que ele teve que desmatar para fazer o açude, é um absurdo. Pede 2 vezes, tá mais que bom, né? E lembrando que esse açude está construindo porque é uma situação emergencial. Exato, que já vem, que não é uma coisa natural que vai todo mundo fazer um açude. Eu tive essa discussão na época da crise hídrica. A gente estava fazendo as discussões para transposição de uma parte do trecho do rio. Eu esqueci o nome, como é que chama aquele rio? Que ele corre em cima da Serra do Mar, em cima de Bertioga, ali por cima. Você invertia um trecho do sentido do rio para ele vir para o sistema de abastecimento da Cantareira e tal. Então, diminuía um pouco a água que caía lá para baixo em Bertioga, porque você aproveitava a água aqui no topo da Serra do Mar e revertia essa água para a capital, porque a capital estava com problema hídrico sério. São Paulo não tem grandes fontes de rio, né? Então, tinha lá um projeto, que afinal foi feito, tal, o sistema... E no sul do estado, no sul da região metropolitana, tinha um outro sistema que era o PPP do São Lourenço, que é a bacia do São Lourenço. Mas tinha essa outra aqui em cima que eu esqueci o nome. Aí qual era a discussão ambiental? Que como você ia utilizar metade do volume da água aqui em cima, ia cair menos água lá embaixo. E com isso, os crustáceos que estavam na foz do rio Bertioga, os crustáceos iam se reproduzir mais lentamente. Mas, meu filho, você deve ser débil mental. Você está colocando na mesma balança de importância água para a sociedade da capital, região metropolitana, beber, tomar banho, alimentar seus animais, versus crustáceos. Pô, que se dane os crustáceos. Situação de emergência. Taiandu, acho que chama aquele lugar. Quer dizer, o cara é débil mental, o cara tá nem aí. Aí se faltar água para beber, esse mesmo cara que proibiu a obra, ele vai lá e multa o Estado porque não tá dando água pro cidadão beber. Quer dizer, é esquizofrênico.
O pessoal tem que entender que não é uma situação normal, né? É uma situação de emergência que a gente tem dessa coisa toda, Muito né? terrível. É chuva que pode ter agora de novo, é seca que pode ser pior ou melhor, depende aí do que vai acontecer, né? Então, aí as atitudes são de emergência, né? Também, né? Tem que responder. E de a bom isso. senso, quando você precisa resolver, tem que resolver. Entendeu? Fica com esse mimimi todo, aí todo mundo sofre e depois ainda mete uma ação contra o Estado para dizer que não forneceu, porque não agiu, porque não fez. Os canais lá na Lagoa dos Patos era plano, né? Eu não sei porque que os caras não abriram também. Deve ter sido alguma coisa assim, né? Não, certeza. Deve ter Certeza. sido alguma coisa assim. Mas aí, esse pessoal que enche o saco são as ONGs. A ONG, a autoridade pública que se alia a essas ONGs, um monte de acadêmico. Você tem um monte de gente que vai. Mas eles não têm poder legal, tem? Tem, opa. A ONG tem? A ONG, o que ela faz, a ONG? Ela faz uma denúncia, faz um estudo dizendo que o seu projeto é absurdo, que isso vai diminuir os peixes, que a borboleta de rabo azul vai ser afetada e que isso é muito grave para o ecossistema e tá. 300 páginas de um troço, dá na mão de um promotor, amigo dela, o promotor vai lá e entra com a ação. Contra o governo. Contra o governo, contra a autoridade que está sentada lá na cadeira. Aí o cara fala, porra, eu até quero fazer o que é certo, mas vai ficar enchendo o meu saco aqui? E o pior, você ganha ação, essas ações, eles têm isenção de custas e de sucumbência. Você ganha ação, não acontece nada, ou seja, loteria, o cara entra com a ação, se ele ganhar de você, ótimo, se ele perder, não acontece nada.